Vamos destacar a matéria da semana. Vamos reportar a venda da revista Placar pela editora Abril. E para produzir essa matéria, a nossa equipe entrevistou jornalistas que se formaram e viveram o cotidiano da mais importante revista esportiva do Brasil. Você confere as opiniões de Celso Unzelt, também Marcelo Duarte, Sérgio Xavier Filho, PVC, o Paulo Vinícius Coelho, e o escritor do livro Onde o Esporte se Reinventa, Histórias e Bastidores dos 40 anos de Placar, o jornalista Márcio Croin. Ouça, portanto, a reportagem na locução de Heitor Facini. Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana. Um tema em debate. No último dia 2 de junho, uma das mais antigas revistas esportivas mudou de casa. A revista Placar foi vendida pelo Grupo Abril para a editora Caras e agora vai passar por uma nova fase. Com uma história recheada de altos e baixos, a revista de mais de 45 anos está ligada a grandes nomes do meio jornalístico e também a grandes matérias. Para Márcio Croin, um dos autores do livro Onde o Esporte se Reinventa, Histórias e Bastidores dos 40 anos da Placar, o ano de 1982 é extremamente especial para a revista. Tanto pela Copa do Mundo, onde com Juca Kfouri, Carlos Maranhão e Marcelo Rezende tinham uma equipe para fazer frente à seleção favorita daquele ano, quanto pela matéria sobre a máfia da loteria esportiva, escrita por Sérgio Martins, como fala Márcio Croin em nossa entrevista. A descoberta de toda uma corrupção envolvendo a loteria esportiva, que era a loteria mais importante do Brasil, que tinha os maiores prêmios. Quando você descobriu essa máfia toda, como que funcionava, os jogadores participando, dirigentes, você acabou tendo um choque de realidade ali, e o baixo astral, que já imperava desde a Copa do Mundo, acabou sepultando a revista de um jeito incrível ali. O ano mais importante dela, tanto esportivamente como jornalisticamente, você acabou tendo um final do ano melancólico que até provocou uma mudança depois na linha editorial da revista. Ela tentou ser uma revista mais geral, voltada a todos os esportes, para tentar apagar um pouquinho essa mácula que a máfia da loteria deixou no futebol, e também a tristeza pela Copa do Mundo. Quem também comenta este assunto é o jornalista Sérgio Xavier Filho, até o momento o editor da redação da revista. Ele vem atuando nela por quase 20 anos. Sérgio participou de algumas fases, iniciando seu trabalho com o período futebol, sexo e rock and roll, passando pela retomada das edições semanais e o retorno ao período mensal. Para ele, a grande riqueza de grandes matérias para a revista é a criação de uma marca característica da Placar. É engraçado que essas grandes matérias, talvez com exceção da máfia da loteria, elas não vendem muito, tá? Quando você vai ver em matéria de vendas, o que um escândalo desses proporciona, você pensa até que não vale a pena, né? Só que, quando você vai ver a história da revista, são essas matérias que a gente lembra, né? Então, eu acho até uma lição para todo mundo, né? Nem sempre o que vende na hora é o que vai fazer a construção da marca. Entretanto, para o jornalista Marcelo Duarte, ex-diretor de redação da revista, apenas o jornalismo investigativo não explica o sucesso da revista. Sim, isso também era uma marca registrada. O Placar sempre fez um trabalho investigativo muito forte. Você vai pegar desde o caso da loteria, da máfia da loteria, que todo mundo lembra, mas tem muito mais, né? Tem sempre uma coisa muito forte de jornalismo, né? A gente falava na redação que nós não éramos cronistas esportivos, né? Não era só a gente está aqui para descrever o jogo e dar nota, a gente está aqui para fazer jornalismo, a gente quer fazer com que o futebol melhore, a gente está aqui para ser o olhar crítico do torcedor com relação a dirigentes, a fórmulas de campeonato. Tanto é que o Placar colecionou muito inimigo, né, na sua trajetória. Gente que fala, com o Placar eu não falo, né? Não fala por quê?
porque Placar mexia numa coisa que as pessoas não gostavam, né? Para Sérgio Xavier Filho, outro fator que leva a marca a ser reconhecida é seu critério rigoroso de apuração dos fatos, seja nos prêmios ou nos guias feitos para os torcedores. A bola de ouro dele é um puta troféu. Por que é um puta troféu? Porque alguém escolheu ele? Não. Ele sabe exatamente como é que funciona o esquema das notas, né? Todo jogo tem alguém no estádio olhando, vendo o jogo, dá de 0 a 10. Não é aquela escolha feita de última hora. Esse tipo de seriedade, que é o rigor para dar uma nota, para fazer uma avaliação de um jogador, esse respeito ao jogador, o jogador fica lisonjeado com isso. O guia é a mesma coisa. É o cuidado que você tem para apurar uma informação, aonde o time, em quais clubes o cara jogou, quantos gols ele fez, amarelo, não sei o que, tá lá. Então, eu acho que o leitor valoriza muito isso. O jornalista Paulo Vinícius Coelho, conhecido como PVC, comentarista do canal Fox Sports, também participa do bate-papo e fala sobre a importância do grupo Abril para o jornalismo. A Abril é uma escola, a editora Abril é uma escola. Então, o que está acontecendo na editora Abril hoje é muito triste para uma geração de jornalistas, sabe, assim, de você ver Capricho acabar. Minha mulher trabalhava na Capricho, e trabalhava na Capricho semana passada, antes de fechar. Fechar não, porque não fechou, ela vai ter só aplicativo. Para a PVC, a possibilidade de uma redação abrigar tantos jornalistas de peso significou uma escola. E realmente a Placar deu aula. Além de PVC, por lá passaram desde ilustradores como Laerte, humoristas como Bussunda, jornalistas investigativos como Tim Lopes e colunistas como João Saldanha. E Juca Kfouri, jornalista importante para a qualidade e longevidade da revista. Celso Unzelt, jornalista dos canais ESPN, outro grande nome que começou na revista, comenta a importância dela para os jornalistas que lá passaram. Eu acho que Placar é a bíblia de todos nós, né, jornalistas esportivos aí de meia idade, eu, Mauro Betting, Paulo Vinícius Coelho, Marcelo Duarte, você vai ter sempre a mesma resposta. A gente tem uma relação afetiva com a revista Placar. A gente praticamente aprendeu a ler com a revista Placar. A gente aprendeu geografia com a Placar, ciências, matemática. A gente sabe que a Nápoles fica em Goiás por causa da Napolina e assim por diante, né? Unzelt comenta também que o reconhecimento da revista no meio vai além do território nacional. A conquista do Mundial de 92 pelo São Paulo contra o Barcelona, né? Eu tive a oportunidade de cobrir pela revista, inclusive atestar como o Placar tinha prestígio no exterior, né? A gente já tinha ali um espaço reservado com o nosso nominho, Placar. Você falava que era da revista Placar, todo mundo te reverenciava no Japão, que começava a descobrir o futebol. Eu descobri que até internacionalmente Placar tinha um peso que não tinha aqui no Brasil. Eu, por exemplo, nos estádios brasileiros, era uma luta para ter uma cadeirinha para sentar e cobrir o jogo nas tribunas de imprensa. Na tribuna do Estádio Nacional de Tóquio, onde o São Paulo foi campeão vencendo o Barcelona de virada por 2-1, eu tive a honra de sentar num lugar ali, estava escrito um papelzinho lá reservado para Placar. Era uma deferência internacional da nossa revista. Marcelo Duarte, atualmente comentarista dos canais ESPN, lembra da importância da Placar também para o mercado literário. Segundo ele, os guias tiveram extrema importância para o assunto, do número de livros que tratam do tema esporte. Então, quando eu fui fazer a Placar Futebol, Sexo e Rock and Roll, eu voltei para a revista para fazer isso, a gente começou a perceber que tinha um público muito fiel do futebol mais tradicional, do jeito mais convencional de ver, aquele cara que queria estatísticas, números. E ao mesmo tempo a gente percebeu que o mercado de livros de futebol era insignificante. Eram pouquíssimos livros de futebol que eram lançados todo ano. E nisso eu vi um nicho aí da gente começar a produzir especiais, né? A Placar já vinha fazendo alguns, mas intensificar essa produção de fazer revistas de referência, revistas com muito conteúdo para atender esse público e atender esse nicho de mercado. E a coisa funcionou muito bem. Nós fizemos edições históricas, que até hoje a Placar continua atualizando e fazendo, e que depois deram origem a muitos livros, né? Hoje o mercado de livros de futebol é bastante grande.
E a gente acha que o Placar deu um empurrãozinho para isso. Mas a venda da Placar para a editora Caras não significa um fim para o periódico, mas possivelmente um novo fôlego. Sérgio Xavier Filho, até então diretor de redação da revista, conta como foi a proposta. Já há algum tempo a editora Caras estava querendo comprar a revista. Né? E agora eles fizeram uma boa proposta e, enfim, levaram. O Edgardo Martoli é super apaixonado pela revista, etc., mas ele também é apaixonado pelo negócio, né? Ele acha que tem ali um negócio, mas a base disso não dá para fazer uma estrutura enorme, né, a ponto dela ficar deficitária. Então, essa foi a correção de rota que aconteceu lá no ano de 2003. Ele deixa bem claro que a revista não deixará seus rumos e sua história para trás. E também continuará com os guias e muitas outras práticas antes realizadas no Grupo Abril. Essa mudança poderia ser explicada pela visão de um dos membros do conselho do Grupo Abril, Tomás Souto Correia. Segundo Márcio Croen, Tomás Souto Correia afirma que muitas revistas podem melhorar a qualidade se editadas fora da Abril, uma vez que a manutenção da estrutura demanda grandes gastos. Márcio fala ainda que a mudança pode ser uma renovação positiva para a revista. Creio que nessa nova fase da revista, aí passando para a nova editora, para a editora Caras, o que pode dar uma oxigenada, pode trazer um novo momento para ela e continuar a trajetória dela, que já são 45 anos no Brasil, a gente consiga, talvez, aí nos 50 anos, recuperar algumas histórias, fazer mais alguns momentos assim da vida da Placar, né, que é quase um ser inanimado que tem vida própria, né? Isso é muito legal. Para Celso Unzelt, jornalista dos canais ESPN, a mudança não será apenas de editora. A Placar precisa, nesses novos tempos, se reinventar mais uma vez. Eu acho que o desafio da Placar, nessa próxima etapa, em que inclusive ela está mudando de editora, vai ser encontrar a utilidade atual para esse público. Revista é um meio que está se discutindo, né? Discutindo a sua função, a sua utilidade. Hoje as notícias são muito rápidas, não dá para esperar que você espere uma revista mensal te dando resultados de algo que acontece 2 vezes por semana, toda quarta-feira e todo domingo, tá? Então acho que a revista vai precisar mudar o foco. Se ela conseguir ajustar esse foco, ela vai ser culturalmente tão importante como sempre foi. A gente está falando de uma cultura do futebol, né? Tudo que você citou, os pôsteres, os escudinhos, as camisas de clubes, que são uma outra febre hoje em dia, fazem parte da cultura do futebol. É o mundo cultural que envolve o futebol. Eu acho que é isso que a Placar vai ter que continuar explorando muito bem, que foi o que ela sempre fez de melhor. Os tempos mudaram, os interesses mudaram, e acho que o radar da revista aí vai saber detectar o que as pessoas estão querendo hoje de uma revista de futebol. Muito bem, começando então com os nossos tradicionais agradecimentos, né? Agradecendo os jornalistas Celso Unzelt, Marcelo Duarte, Paulo Vinícius Coelho, também Sérgio Xavier Filho e o escritor Márcio Croen. E para participar conosco agora desse debate, né? Vamos convidar os produtores desse conteúdo, tanto o Tiago Pavini, como também o Lucas Rueles. Lucas, gostaria que você começasse dando um panorama aí de como foi feita, elaborada essa matéria, falasse um pouquinho mais a respeito dessa mudança da revista Placar. Um abraço para você. Um abraço, Guilherme, um abraço ouvintes, um abraço amigos da mesa. Eu gostaria de falar que a grande riqueza de fazer essa matéria sobre a Placar, para mim, pelo menos, foi conhecer a Placar. Porque, apesar de eu ser assinante, eu não conhecia a história da revista. Eu comecei a ler ela faz mais ou menos 1 ano, e agora quando eu pego a Placar, eu sinto que tem outro peso. Porque ela é uma revista com história, que é um veículo que tem uma história que pode ser comparada a grandes escritores. Porque tiveram grandes jornalistas ali. Ali foi um lugar onde um projeto se desenvolveu de altos e baixos, de uma escalada, e onde a qualidade sempre foi o objetivo. É muito semelhante do jornalismo que eu acredito que muitos jornalistas querem fazer. É um nível de excelência e qualidade, rigor, como foi falado na própria matéria, que é muito raro de ser encontrado. É muito raro de você, como jornalista, ter a oportunidade de fazer esse tipo de jornalismo. Então, quando a gente fala de Juca Kfouri, ele sempre é citado como um grande apurador.
E sem contar que eu fiquei feliz de descobrir que jornalistas como o Tim Lopes passaram por lá, humoristas como o Bussunda ou ilustradores como o Laerte. Ela não é só uma revista, ela é uma revista por onde passaram os maiores nomes do jornalismo brasileiro. Então, quando você pega ela, tem realmente outro peso. Você realmente sente na voz, por exemplo, do PVC, quando comenta dela, que ele ama ter trabalhado no Grupo Abril, ele ama ter trabalhado na Placar. Ô Lucas, e você, qual a sua expectativa com relação à mudança de casa editorial? Você vai continuar assinante da revista Placar? Isso depende não só de mim. Eu moro numa casa com 10 pessoas, a gente tem que decidir junto. Mas eu acredito que sim, porque gostar de jornalismo é gostar de um jornalismo que vai ser bem feito. Acredito que dificilmente o Grupo Caras, a editora Caras, vai quebrar com esse jornalismo da Placar, porque já é uma herança. O Paulo Vinícius Coelho, enquanto a gente estava fazendo a matéria, ele contou uma história muito interessante que não entrou, sobre a Capricho. Que alguns anos atrás, no final dos anos 80, a Capricho seria fechada, mas não foi fechada porque naquela época para o Grupo Abril não se poderia fechar a Capricho, agora foi fechada. Por quê? Porque não se fecha um canal de comunicação. Porque o jornalismo é isso. Uma vez que você abrir um canal de comunicação com o seu ouvinte, com o seu leitor, com o seu espectador, você não fecha mais ele. Você tem uma confiança, uma credibilidade que não pode ser quebrada. Eu, pelo menos, gostei dessas palavras, sabe? Passa um sentimento de um jornalismo que é mais próximo do que a responsabilidade que a gente costuma pregar como jornalista. Muito bem, e também chamando para esse bate-papo o Thiago Pavini, que ajudou aí na elaboração do conteúdo. E as suas impressões, Thiago? Um abraço para você. Um abraço a todo mundo que está nos ouvindo aqui da mesa também. Eu acho que o mais legal é a relação de intimidade e até uma amizade entre o leitor e a Placar e o jornalista Placar, né? Porque é uma relação bem íntima. Vocês são mais das antigas, então acho que vocês tiveram contato com os escudinhos da Placar, com os jogos de botão, com os tabelões, que hoje em dia não se faz mais necessário, mas existia um tabelão gigantesco com a ficha técnica de todos os jogos da Placar. Então eu acho que essa relação de intimidade com a Placar é uma coisa bem bacana que se faz entre o leitor e a revista. Lembrar que a revista ela começou em 20 de março de 1970, ela tem aí 45 anos, acho que muitos viram ela nascer, aqui da mesa não sei se tem... Eu não. Eu sou mais novo. Eu sou de 71. Tá certo. Mas é uma revista que tá aí, tem muita tradição. A gente viu que ela tem tradição não só no Brasil, no exterior. Às vezes tem mais tradição no exterior do que dentro do Brasil. Como o Celso disse, que era mais fácil cobrir, por exemplo, o Campeonato Mundial de 92, que ele cobriu o título de São Paulo. Tinha um espaço reservado lá para Placar. E às vezes cobrir um jogo aqui no Brasil era mais difícil, não tinha tanto acesso. Então legal ver esse reconhecimento que a Placar tem fora do Brasil. Lembrar também aqui o nosso amigo Fábio Fleury nos pediu para falar a respeito da repórter Kátia Perim, que ela fez uma reportagem no Placar de 1989, que ganhou o prêmio ESSO, que ela recebeu uma foto antiga e através dessa foto antiga ela correu do Pelé, né? E através dessa foto antiga ela conseguiu correr atrás das pessoas que faziam parte dessa foto, né? Quando o Pelé ainda era jovem, jogava no BAC. Então ela correu atrás, fez uma matéria bem bacana sobre o Pelé e conseguiu ganhar o prêmio ESSO. Quando você fala vocês são mais das antigas, né? Você está se referindo à nossa idade, é isso, Thiago? A Santíssima Trindade que hoje está presente. Já que você falou da idade, já que você citou o Fleury é o mais velho dentre nós, o Fleury deve ter visto o nascimento da Placar. Eu nasci em 66, portanto eu tinha 4 anos quando a Placar surgiu, mas com 4 anos eu não era ainda alfabetizado a ponto de poder ler a Placar. E eu podia ver algumas imagens. Mas eu me lembro da Placar a partir de 76, 77, quando eu já tinha ali 10, 11 anos, e a Placar era a minha leitura semanal, era a leitura ordinária de todas as semanas, porque a revista era semanal, ela era publicada, ia para as bancas às terças-feiras, então ela vinha com o quente do último final de semana, e numa época em que não havia internet, que não havia televisionamento de jogos de futebol como há hoje, não havia futebol internacional na TV brasileira.
Não havia TV a cabo. A Placar era o único, talvez, grande canal de acesso ao que acontecia na Europa, o que acontecia na Argentina, o que acontecia com clubes estrangeiros. Ô Zeca, era a minha leitura também semanal, só que lá em Mineiro chegava um pouco mais tarde, chegava na quinta-feira, mais no final de semana. Ia de trem. Na verdade, meu pai trabalhava em Dois Córregos, que é uma cidade ao lado, e eu ficava ansioso pela volta dele no final da semana, quinta ou sexta-feira, que era um compromisso que ele tinha de trazer uma Placar. Comprava na banca e trazia para mim. Eu também fui um leitor assíduo da Placar na minha infância, juventude. Depois eu parei, retornei esse ano a ler. Fiz uma assinatura lá trimestral pro meu filho mais velho. Mas de fato eu não gostei tanto dessa última leitura. Eu gostava mais das edições antigas. No fim da minha adolescência eu já não tinha tanto interesse pela Placar. Mas é interessante ver, né, que a gente lamenta um pouco esse fim trágico, que não é um fim, quer dizer, é um recomeço. Mas se a gente pensar também, o Brasil não tem tradição de manter revistas esportivas. A gente não tem 2 revistas simultâneas sobre esporte fortes. Se a gente pegar outros exemplos, os nossos vizinhos sul-americanos têm várias publicações. A mais conhecida é o Gráfico, da Argentina. Mas na França tem o France Football, tem o L'Equipe, tem o Guerin Esportivo na Itália. O Brasil não tem uma tradição de manter uma revista esportiva. Sports Illustrated. Exatamente, Illustrated. Aqui tentou a Trivela e a ESPN tentou ter uma então, revista também, mas eu ia comentar nisso. A Trivela eu fazia parte do site Trivela, cheguei a escrever em várias edições da Trivela. A Trivela já era uma revista mensal, assim como a revista da ESPN, que era produzida pelos mesmos profissionais da Trivela. Uma revista esportiva mensal, ela não pode lidar com o factual, com resultados. Ela tem que lidar com grandes reportagens, tem que lidar com questões, matérias investigativas, né, jornalismo investigativo. E acho que isso, para quem é leitor comum de esportes, é sempre um problema. Porque o leitor comum de esportes também quer algo ligado ao cotidiano, ao factual. E esportes é um tema, né, que no seu nascedouro ele é muito imagético. Então, obviamente, ao contrário de outras revistas que tem muito texto, uma revista de esportes tem que ter muita ilustração, muita imagem, muita foto. Charge, você citou o Laerte, que trabalhou na Placar. Agora, você, Rueli, citou a Placar como grande repositório do grande jornalismo brasileiro. Eu não seria assim tão... Eu veria com outros olhos. Eu acho que a Placar, ela sempre foi estigmatizada dentro da própria Abril por ser uma matéria de esporte, uma revista de esportes. Então, houve grandes jornalistas? Houve, mas se a gente for pegar os grandes jornalistas da imprensa brasileira, poucos vão ter passado pela Placar, né? O que, na verdade, acontece em qualquer editora, em qualquer meio de comunicação, o pessoal do esporte quase sempre estigmatizado, né? Agora, a Placar, ela padece da sua virtude. Foi citada a questão da máfia da loteria esportiva. Essa matéria de denúncia em que a Placar já mostrava que havia jogos manipulados em função da loteria esportiva, que era a grande loteria do Brasil nos anos 80, era o que seria hoje a Mega Sena, isso fez com que a Placar perdesse anunciantes. Olha só que coisa contraditória. E isso começou a asfixiar economicamente a revista, a ponto de ela, nas últimas 2, 3 décadas, ter sido sempre uma revista deficitária. Ela é extinta, e quando ela volta, o Marcelo Duarte citou, né, com essa ideia do futebol, sexo e rock and roll, era já uma tentativa, para mim, absurda, ousada e incorreta, tanto que eles refizeram isso no meio do caminho, de tentar buscar um público adolescente que tivesse, ou pré-adolescente, que se interessasse também por rock e a questão sexual. Não deu certo, ele mesmo comentou, porque o leitor de esportes às vezes não quer misturar assuntos. Ele quer esporte, ele não quer saber de rock. Rock ele vai procurar revista de rock, de música, né? Agora, a revista deu muitas cabeçadas nos últimos tempos. E acho que essa venda para a editora Caras, que sempre foi ligada ao Grupo Abril, né? Vamos ver quem serão as cabeças pensantes da revista. Tudo vai depender dos seus editores e editores-chefes. O que acontece, Zé, que eu estava dando uma olhada aqui, na verdade já houve uma transferência de títulos da Abril ano passado para a editora Caras, né? Então vários títulos, principalmente ligados ao editorial feminino, ou de natureza, ou de saúde, já estão sendo transferidos para Caras. Então o que acontece é o reposicionamento, né? A Abril estava com 49 títulos, então fica difícil numa situação hoje de contenção de gasto, num crescimento de distribuição eletrônica de conteúdo, você manter uma equipe de jornalismo impresso, de revistas, né? E o custo também da produção das revistas acaba sendo alto, e o custo de distribuição, coisas que no mundo digital não existem, né? Você tem a produção no material e a distribuição é online, tá? Então, o que me assusta um pouco, Zé, é que junto com a editora Caras, que é o que a gente chama de imprensa cor-de-rosa, né, que vai trabalhar com celebridades, o dia a dia, o cotidiano,
que me assusta um pouco essa visão que já tem hoje no jornalismo esportivo da TV aberta, de tratar mais o esporte do ponto de vista da celebridade. Importa mais o cabelo do Neymar, a namorada não sei de quem, onde o Kaká foi passar as férias, os carrões dos craques. Então me incomoda um pouco, você não pode estar se caminhando para um editorial desse sentido, em transformar mais a revista Placar numa Caras esportiva. Esse é o grande risco. Eu acho que é um grande risco. Uma coisa que eu gostaria de comentar, eu estava conversando com um amigo meu, Gustavo Zucco, infelizmente não é ouvinte ainda do Observatório, ele faz Unifesp Economia, que eu conversava com ele sobre o mercado editorial brasileiro, e o que ele brincou comigo é que a gente ainda vive um certo Fordismo. O que eu pude observar durante a matéria, que foi comentado por várias pessoas, é que o Grupo Abril ele é muito vertical. Ele tem a própria gráfica, ele tem os próprios funcionários, então isso acaba engessando o mercado. Mas essa é a característica da mídia brasileira, Sim, né? E o que foi inclusive foi citado na matéria, é que a ideia de mudança dentro de uma mídia mais horizontal seria positiva. Entretanto, o que o Zucco falava comigo, que é muito interessante pensar, é que o Grupo Abril poderia perder credibilidade com a mudança horizontal. É esse o grande medo da mídia brasileira, que a gente cita pouco. Que as mídias elas são estruturadas e elas têm investidores que exigem que elas continuem assim, porque é aquela velha história, a ideia do não vamos mexer em time que está ganhando. A grande verdade da mídia brasileira hoje é que o time não está ganhando. Parece até o Palmeiras. Na verdade, o que eu acho que incomoda um pouco é a empresa perder um pouco esse monopólio, esse controle total da produção do conteúdo em todas as suas etapas, né? Da produção do conteúdo em si até a própria veiculação. Não sei se o Zeca vai lembrar, durante muito tempo o IVC, o Instituto de Verificação de Circulação, que garantia o número de exemplares vendidos e veiculados nas bancas, era jocosamente chamado Instituto Vitor Civita, que era o dono da Abril. Né, de tão grande o controle que ele tinha sobre toda a produção de revistas no Brasil. Né? Então, acho que isso é uma mudança. Significa que as tiragens não eram verdadeiras? Dizem a boca pequena que as tiragens não eram reais, né? Porque se você tem uma tiragem que se diz maior, você tem um alcance maior e a receita publicitária decorrente disso, né? Seria Mas isso maior. O mercado publicitário certamente conseguiria detectar e teria mecanismos para... Talvez hoje, agora nos anos 70, 80, eu não tenho muita certeza não, Zeca. Tá? Mas aí, tirando isso à parte, eu acho que a grande preocupação mesmo é nessa mudança de paradigma do impresso para o digital. Eu acho que tem um reposicionamento aí da Abril, né? A Abril está se focando em algumas estratégias que ela dê conta e está transferido para a editora Caras esse perfil mais celebridade, imprensa cor-de-rosa. E fica aqui essa dúvida que eu falei agora há pouco. O único receio que eu tenho é a mudança do perfil editorial da revista e que ela possa caminhar no rumo de uma coisa mais tipo celebridade. Pois não, Thiago? Pelo que falaram, um dos chefes lá da Caras, o Edgar, ele é um fã da Placar. Pelo que estão falando, ele vai até reinventar a revista, né? Como o Celso até citou. Então eu até estou vendo com bons olhos essa mudança, porque às vezes a Placar, ultimamente, ela tem alguns bons temas, só que ela está tratando com poucas páginas. Não sei se é por falta de espaço. Pelo próprio perfil do leitor, né? Você acompanha a mídia impressa, você vê um enxugamento do tamanho, uma diminuição do tamanho das matérias. A Placar, eu tenho algumas em casa das antigas, tem mais de 100 páginas. Hoje em dia tem 58, 60 páginas na revista. Era um dos poucos veículos de alcance nacional que citavam 15 de Jaú, né? Exatamente, até deixar aqui uma cobrança pro Celso Unzetti, que eu tava conversando com ele, e eu sou louco pra pegar a edição de agosto de 1976, que tem uma matéria a respeito do 15, quando ele subiu pra primeira divisão. O 15 era um timaço. 5 páginas? Oi? 5 páginas por 15, você comentou? Tinha 5 ou 6 páginas. Entrevistaram até o padre da cidade. Tinha um carro lá, eu me esqueci o nome, que era todo pintado com as cores do 15, e era uma verdadeira festa, porque a cidade de Jaú abraçou muito o time, e era um terror para os adversários jogar lá em Jaú. E aí fizeram uma matéria a respeito do 15. E o Celso se comprometeu a xerocar a revista dele, né, do acervo pessoal, e vai me mandar. Então, Celso, não se esqueça, ele deve estar nos ouvindo. E falar também a respeito da infelicidade de não conseguirmos falar com o Juca Kfouri, né? Seria de grande importância para a matéria conversar com o Juca, ele que participou muito da história da revista, só que infelizmente ele está sofrendo uma cirurgia e não conseguiu falar com a gente. Então fica aí o nosso pesar, melhoras pro Juca. E terminar minha fala falando também a respeito do Celso, que ele está fazendo mestrado na Casper,
E o tema do mestrado dele é revistas no Brasil, com foco na Placar. E aí ele disse que a Placar é várias revistas em apenas uma só, porque ela passou por várias transformações. Teve a época da Placar de todos os esportes, teve a época do Placar Mais, teve a época que a Placar mudou de nome, era Ação, e aí voltou a Placar depois semanal, depois virou mensal. Então a Placar é um objeto de estudo muito legal, várias revistas mesmo em torno de uma revista só. Bom, Lucas, pode concluir também e mandar um recado, né? Você tem um recado para mandar? Sim, eu só queria dizer pro Tuca que o que me leva a crer que essa coisa da imprensa rosa não vai ficar tão evidente na Placar é porque a Placar ela é uma revista que ela é muito exigida pelos seus leitores durante toda a sua história. Desde os anos 70, quando ela surge, os leitores foram adquirindo um carinho. Dentre os 5 entrevistados, entre os que eu entrevistei, todos os 3 que eu entrevistei começaram a desejar ser jornalistas por conta da Placar. Então é um público fiel e um público que é torcedor de futebol. E como disse também um dos entrevistados, tradição é uma coisa importante. Então, se seguir esse caminho, a gente pode estar vendo o fim da Placar. Gostaria também de mandar um abraço e dar um recado. Uma amiga minha, Bruna Moura, ouvinte do programa, pediu para mim dar um aviso sobre a Copa Unesp, que é um evento que é organizado aqui pela Atlética da Faculdade, pela Reitoria, pelo LIEU, a Liga Interesportiva Universitária. Vão ter 3 modalidades: natação, futsal, vôlei de praia, feminino e masculino. Eles têm algumas ações bem legais. Isso é para concorrer com o Interunesp? Como é que é isso? Então, essa liga, na verdade, é para oferecer uma oportunidade de uma liga universitária que não tem os moldes do Interunesp. Porque existe, sim, uma preocupação na reitoria do que o Interunesp é. Eu não sei exatamente se é por isso, mas é o que eu imagino que seja. Seria mais focado em esporte do que numa confraternização de alunos, festas. É porque o Interunesp tem o objetivo de ser uma confraternização de alunos, né? Então, se você quer fazer uma Copa, você tem que também ser justo. E para ser justo, para todos os campos participarem, para ser uma coisa bacana, para a população da cidade ver, seria muito legal se for uma coisa com vários jogos. Constante, né? Constante. A primeira prova vai ser no dia 8 de agosto e vão ter ações bem bacanas. Vai ser aqui em Bauru. E eles têm alguns projetos sociais bem legais. Mais próximo do evento eu dou o recado de novo aqui no Observatório, mas eles vão ter uma doação de sangues e uma campanha anti-DST, que é uma coisa muito importante, né? É isso aí, um abraço aí pra Bruna Moura. E falando de tradição, né? Tradição não é importante só com revista, né? No futebol é importante também, então fica aqui o recado pro Red Bull, pro Audax, tem que comer muito arroz e feijão pra chegar na tradição do 15 do Noroeste, né, Guilherme? Pois é, o 15 de jogo inativo e o Noroeste que joga amanhã, 10 da manhã, lá em Tanabi. Alguém aqui já foi pra Tanabi? Não. Alguém Zeca aqui... nunca apitou jogo em Tanabi, Zeca? Não, era perigoso. Acho que continua sendo. Era a terra do Nabi Abichedi. Perigoso. Antes ele ir pra Bragança Paulista. Tá certo. O Observatório do Esporte tem seus canais de acesso, né? Então vamos passá-los. Você ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook. O endereço é o www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é o www.observatoriodоesporteunesp.blogspot.com. O Observatório do Esporte deste sábado vai ficando por aqui. Teve apresentação de Guilherme Dias e também locução de Heitor Facini. Comentários de Tuca Américo, Zeca Marques e Carlo Napolitano. Equipe de reportagem composta por André Magalhães, Lucas Rueles, Heitor Facini e Thiago Pavini. Direção de Fábio Fleury, produção técnica do grande Paulo Pepa. O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. Para você, um grande abraço, até a próxima semana. Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.